Fala galera, tudo bem? Bem-vindos aí à nossa videoaula, eu sou o Daniel. Nós estamos iniciando a partir de agora o módulo de número 4, que fala sobre tabela periódica, tá? Gente, é extremamente importante, é indispensável que vocês tenham estudado antes o módulo 3, principalmente aquela parte que fala sobre o estudo da eletrosfera e a distribuição eletrônica, o diagrama de Pauling, tá? Então vocês vão ver que a tabela periódica ela está intimamente relacionada com o diagrama de Pauling, tudo bem? Bom, pessoal, é o seguinte, a tabela periódica ela se encontra dividida em 18 colunas, certo? Como vocês podem ver aqui. Essas colunas são chamadas de grupos ou de famílias, como vocês preferirem, certo? E eu tenho também as linhas horizontais, que são os períodos, tá? Gente, os períodos vão de 1 até 7, tá? A gente já vai saber por quê. Bom, aqui eu dei exemplos, né, de 3 elementos diferentes e fiz a distribuição eletrônica para cada um deles, certo? Então se vocês pegarem o primeiro elemento aqui, o carbono, tá? Tem 6 elétrons, aí a gente fez a distribuição seguindo o diagrama de Pauling, tá? Então ficou assim, um S2, 2S2, 2P6. E aí depois que eu fiz essa distribuição aqui de cima, que é a distribuição em subcamadas, embaixo eu vou colocar o quê? A distribuição em camadas, tá? Ah, eu preciso fazer distribuição em camadas? Preciso, porque fica mais prático, mais rápido, mais fácil para poder fazer a localização na tabela periódica, certo? Bom, então vamos lá. Eu tenho 2 camadas eletrônicas ao redor do núcleo do carbono, tudo bem? Por isso que o carbono vai estar no segundo período, que é a segunda linha, tá bom? Se a gente faz a mesma coisa para o enxofre, olha só, fiz a distribuição, agrupei nas camadas. Eu encontrei um total de 3 camadas para o enxofre. Significa o quê? Que ele pertence ao terceiro período. E o estrôncio, que é esse último aqui, gente, nós conseguimos então aqui, ó, obter um total de 5 camadas, não é isso? Fazendo a distribuição eletrônica, agrupando tudo nas camadas, eu obtenho 5 camadas totais. Se esse elemento tem 5 camadas em volta do núcleo, então ele pertence a qual período? Ao quinto período, beleza, gente? Então, olha só, presta atenção. O período, ele indica quantas camadas eu tenho ao redor do núcleo daquele átomo, tudo bem? Daquele elemento químico. Então lembra que eu falei lá na aula, né, do módulo passado, naquela aula sobre estudo da eletrosfera, eu falei assim, olha, os elementos conhecidos, os que estão na tabela periódica, quando estão no estado fundamental, se a gente for fazer distribuição eletrônica, a gente vai encontrar no mínimo uma camada e o máximo 7 camadas. Por isso que a tabela periódica, ela vai do 1 até o 7º período, porque é o número de camadas possíveis para o elemento químico. Tudo bem, pessoal? Bom, agora que vocês sabem como localizar o período, agora a gente vai aprender como localiza a coluna, que são os grupos, tudo bem? Ou famílias. Para isso você vai olhar na camada de valência, lembra que a camada de valência é a mais externa, a última, tá? Então, no carbono eu tenho lá, ó, para o carbono a camada L, né, a segunda camada é a mais externa, a camada de valência. Quantos elétrons eu tenho na camada de valência do carbono? Eu tenho 4 elétrons, certo? Então ele pertence à família 4A ou grupo 14, certo? Vamos dar uma olhada aqui, ó, carbono, família 4A ou grupo 14, tudo bem? O período a gente já sabe, é período 2. Por quê? Porque ele tem 2 camadas eletrônicas, beleza, gente? Bom, agora a gente vai pegar o enxofre. O enxofre ele tem 6 elétrons na sua camada de valência, certo? Então ele pertence a qual família? Família 6A. Tudo bem? Família 6A é o grupo 16. Tranquilo, gente? E o estrôncio, se a gente olhar na camada de valência dele, ó, a quinta camada, tem 2 elétrons na camada de valência, significa que ele pertence à família 2A, ou grupo 2, certo? Gente, é muito fácil. Quando for as 2 primeiras colunas, o grupo e a família coincidem, né? É o mesmo número. Agora, quando for da 3A para frente, eu somo 10. Por quê? Porque o grupo acompanha a coluna, tá? Então, o número da coluna é o próprio grupo. Tá? Então, a primeira coluna é grupo 1, a segunda coluna é grupo 2, a 8ª coluna é grupo 8, a 13ª coluna é grupo 13. Agora, quando a gente fala em família, o número máximo é 8. Então, vai de 1 até 8. Põe um número na frente. Ou a letra... Põe uma letra na frente do número. Ou a letra A ou a letra B, tá? Então, de novo, se for família, tem que ser de 1 até 8 no máximo, e na frente desse número, que vai de 1 até 8, você põe uma letra, que pode ser A ou pode ser B.
Tudo bem? As famílias A, que são para os elementos representativos, a gente vai ver isso na aula que vem. A gente tem aqui, ó, as duas primeiras famílias A1A, 2A, aqui no canto esquerdo, tudo bem? Aí eu pulo 10. Eu pulo 10, que são as famílias B. Por isso que tem que somar 10 a partir da família 3A. Então, a família 3A é o grupo 13. A família 4A é o grupo 14, entendeu? Então, quando fala em grupo, soma 10, tudo bem? Beleza, gente? Bom, outra coisa importante que a gente tem que saber. A configuração eletrônica para a última subcamada. Então, se eu pego uma coluna aqui, vamos pegar um A ou grupo 1, tá? Se a gente pega aqui, ó, vou pegar esses 3 elementos, lítio, sódio e potássio, tá? Lítio, sódio e potássio. Fiz a distribuição eletrônica. Vocês perceberam que lá no final da distribuição eletrônica, aparece lá o último subnível, a última subcamada, sempre termina com S1. Tudo bem? Então, lítio termina ó, com 2S1, a distribuição eletrônica para ele, certo? O sódio, 3S1. O potássio é 4S1. Então, todos dessa coluna terminam com S1. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Como o lítio é do segundo período, eu coloco o número 2 antes. Então, 2S1 por isso, tá? O sódio é do terceiro período, 3S1. O potássio é do quarto período, 4S1. E se fosse o césio, 6S1, tá? E se eu pegar um elemento da 2A, por exemplo, o cálcio, todos da 2A terminam com S2. Como o cálcio é do quarto período, fica 4S2. Se fosse o bário, seria 6S2. Tudo bem? Agora, quando a gente vai lá para o bloco P, certo? Bloco S por quê, pessoal? Porque o último elétron entra em subníveis S, então S1 e S2. Então o bloco S são essas duas primeiras colunas aqui, tá bom? Aí vem o bloco P. Lembra que bloco P vai de 1 até 6, por isso 6 colunas, né? Certo? Quando você vai para o bloco P, então você pega o carbono, por exemplo, aqui, ó. O carbono a gente viu que ele termina com 2P2. Todos os elementos que estão na mesma família do carbono, que é 4A, vão terminar com P2. Se fosse o chumbo, por exemplo, ele vai também terminar com P2, só que ele é do sexto período. Então fica 6P2. Beleza, gente? Tudo bem? Então, pela configuração eletrônica da última subcamada, você sabe, então, onde está o elemento na tabela periódica. Beleza, gente? Esses aqui do meio, eles vão terminar com D, por isso que é o bloco D, e eu tenho também o bloco F. O bloco F fica espremido, fica condensado aqui na terceira coluna, que é o grupo 3. Certo? Se você pegar a tabela periódica inteira, né, completa, vocês vão notar que tem duas linhas aqui embaixo, com 15 quadradinhos. São 15 elementos. Por que 15 se o bloco F são 14? Né, 14 elétrons. Porque além de F1, F2, F3, F4 até o F14, você tem ainda D1. Então vai somar com esses 14 que termina com F. Por isso que você vai ter 15 quadradinhos aqui embaixo, para cada período aqui, sexto período e o sétimo período também. Beleza, gente? Bom, então é isso que eu tinha para falar para vocês. Valeu e atenção. Até a próxima aula.